Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, Deus abençoe sua vida poderosamente nessa manhã de terça-feira. A palavra de hoje se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Pedro, porém, pondo-se de pé entre os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: Homens judeus, todos os que habitais na terra de Jerusalém, seja-vos isto compreendido. Escutai as minhas palavras. Esses homens no qual vocês estão vendo não estão embriagados, como pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, assim diz o Senhor Deus: derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. E também derramarei do meu espírito sobre todos os meus servos, minhas servas, naquele dia, e profetizarão, e farei maravilhas nos céus e na terra. Aleluia. Amados, nós estamos diante de uma promessa que foi liberada sobre aqueles homens que estavam em Jerusalém. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, antes de subir, ele deu uma ordenança para que o povo ficasse em Jerusalém, até que do alto viesse a promessa, no qual o Senhor disse: então só depois sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E a Bíblia diz que após alguns dias, na festa de Pentecostes, aquele povo reunido, muitos foram embora, mas alguns permaneceram. E aqueles que permaneceram receberam a promessa. O segredo é permanecer, mas também orar, santificar. Porque eu vejo que dos discípulos que ficaram, eles não somente ficaram no lugar onde o Senhor ordenou, mas também eles conviveram uns com os outros. Eles tiveram que buscar, porque a Bíblia fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam buscando em comum acordo, eles estavam junto buscando a promessa que vem do alto. Se todos soubessem os milagres que acontecem, quando o povo de Deus ele se une em um só propósito. O propósito aqui não é a busca de bens materiais. O propósito aqui não é a busca de coisas dessa terra, mas o propósito aqui é o revestimento, o poder, a autoridade e a presença que vem do alto. Eu só posso ser testemunha daquilo que vem do alto quando eu sou cheia daquilo que o Senhor me prometeu, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo antes ele fazia visitações, mas agora ele vem para fazer morada. Ele não quer apenas te visitar, ele quer que você o convide para fazer morada dentro de você. Ter esse novo morador dentro de nós é saber que não somos nós que vivemos, mas ele vive através de nós. Ter esse morador dentro de nós é mudar algumas coisas que estão fora do lugar, é viver a vontade dele e não a nossa vontade. E acredite, não é sacrifício, muito pelo contrário, é uma honra, é alegria. Servir ao Senhor é uma alegria. A Bíblia fala que o mesmo homem que um dia era um homem duro, como Pedro era, inconstante, duro. Quando ele recebe a promessa, e a promessa faz morada dentro dele, ele se torna um novo homem, um pregador do Evangelho. A Bíblia diz que enquanto aqueles estão cheios do Espírito Santo, os que estão lá fora, estão olhando e estão muitos caçoando, não estão entendendo nada, não entendem o mistério das palavras, não entendem o mover que está acontecendo naquele lugar. Alguns vão falar que eles estão loucos, outros vão falar que eles estão embriagados, mas de repente se levanta com autoridade no meio daquele povo, Pedro, para dizer: o que vocês estão olhando? Eu quero dizer para vocês que eles não estão embriagados.
o que estão acontecendo com eles é o que foi dito pelo profeta Joel. A promessa que Deus deu lá atrás está se cumprindo agora. Quando o Espírito vem, ele capacita, ele dá visão, ele coloca sonhos, ele traz profecia, palavra. Então o que está acontecendo aqui, vocês não entendem. Por que vocês não entendem? Porque o que está lá fora não discerne as coisas do Espírito, mas você conhece. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele começa a pregar e pregar com tanta autoridade que Pedro, ele ganha almas para o Senhor. As igrejas começam a ser abertas ali. As igrejas de Corinto, as igrejas de Éfeso, todas elas começam a ser abertas, porque haviam homens cheios do Espírito Santo, que não tinham mais medo, mas obedeciam com temor o ide. Esse ide, amado, ele não foi somente para os discípulos daquela época. Mas esse ide é para mim, esse ide é para você. As armas que você precisa, ele já te disponibilizou para você. Poder, autoridade, visão, ousadia está sobre a sua vida. A armadura, ele já disponibilizou para você. Ele te chamou para cumprir o ide em todos os lugares. Ele não falou, vai para esse lugar, somente para esse, não. O Senhor, ele disse, eu te chamei para estar em todos os lugares. Jerusalém, Samaria, Judeia, aos confins da terra. Vá e cumpra o seu propósito. Você não está sozinho. Você é morada do Espírito Santo. Ele está com você. Pai seja convosco. Deus abençoe.